Olá, meus irmãos e amigos, quero cumprimentar todos mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e dizer que é um prazer nós termos esse momento para dar continuidade na nossa série de estudos que estamos tratando sobre superando os momentos difíceis através da Palavra de Deus. Nós estamos falando agora nessa fase do estudo sobre os atributos de Deus. E você certamente conhece, muito provavelmente, aquele cântico antigo e muito conhecido que vai dizer que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Então, esse cântico diz que Deus está aqui. E onde Deus está? Será que Deus está aqui, onde eu estou? Ou Deus está aí, onde você está assistindo esse vídeo? Será que Deus ele está no Acre? Será que Deus está no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais ou em outro estado? Será que Deus está no Brasil? Será que Deus está em outro país, como o Japão ou algum país da Europa, né? Será que Deus está no céu? Agora, será que Deus está no inferno? Às vezes as pessoas se surpreendem com essas questões, né? E nós temos a tendência de querer compreender Deus como se ele fosse um ser humano, como eu e você. Mas a verdade é que Deus, ele é um ser completamente diferente de cada um de nós. Deus, ele é um ser com quem não existe comparação. Ele é um ser único. Não existe outra pessoa ou outra coisa a quem podemos comparar com Deus. E o fato é, irmãos, que compreender quem Deus é, compreender as características de Deus, mesmo que dentro da nossa limitação humana, naquilo que ele se propôs a mostrar a cada um de nós, através da sua palavra, nos faz crescer em confiança, porque nós passamos a conhecer a Deus de fato como ele é, como ele se apresenta nas Escrituras. Isso nos faz compreender o tamanho do Deus a quem servimos, né? A grandiosidade desse nosso Deus. Por isso nós iremos tratar nessa noite sobre o atributo de Deus, sobre a característica de Deus da onipresença. Vamos falar sobre a onipresença de Deus. Já falamos nos estudos anteriores sobre a sua onipotência e sobre a sua onisciência. Agora iremos falar sobre a onipresença de Deus, né? Podemos afirmar que a onipresença é uma característica comum somente a Deus, que somente Deus possui a onipresença. Onipresença, como a própria palavra já nos induz a entender, significa que Deus está presente em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares. Mas nós iremos tratar, então, nesse estudo, em cima da seguinte definição. Dizer que Deus é onipresente significa dizer que Deus está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, de maneira completa, e fazendo coisas diferentes em ocasiões diversas. Nós vamos tratar sobre isso, então, nesse estudo. E eu peço a você que atenha sua atenção, porque iremos falar de teologia. Iremos falar dentro do ramo da teologia sistemática, aquilo que nós chamamos de teologia própria, falando sobre quem Deus é. E o que nós vamos ver aqui é extremamente rico, é extremamente profundo de significado e nos faz entender melhor o Deus a quem servimos, que é um Deus tremendo, que é um Deus acima de tudo e de todos. E ele é digno de toda a adoração, porque não existe ninguém que se compare ao Deus a quem nós servimos. Então nós vamos trabalhar em cima dessa definição, que Deus está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, de maneira completa, e ele age de modos diversos em situações diferentes.
Vejamos então um pouco mais rico, com um pouco mais de detalhes, né, o que significa a ideia da onipresença de Deus. Primeiramente, nós podemos destacar que Deus ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o único que consegue fazer isso. Está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Vocês certamente vão se lembrar do relato de Jesus Cristo no Evangelho de João, que diz que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus ele não possui matéria. Deus não possui um corpo físico para ocupar determinado espaço limitado. Ele é Espírito. Deus também não tem tamanho. Deus não tem dimensões espaciais. Não se pode medir a altura de Deus. Não se pode medir a largura de Deus. Porque Deus não tem tamanho. Deus não se enquadra na categoria da escala humana que temos para medir comprimento, por exemplo. Ele não tem tamanho. Quando nós usamos a expressão que Deus é o Deus grande, Deus é o Deus grandioso, isso não significa literalmente que ele seja grande, porque ele não tem tamanho. Mas isso significa, essa expressão que Deus é grande, significa uma maneira de exaltar a Deus, uma maneira de reconhecer quem Deus é e dizer que Deus é um ser que está acima de qualquer tipo de categoria. Ele está em um outro nível. Ele está acima de tudo e ele está acima de todos. Então, isso que significa dizer que Deus é o Deus grande. Ele é o Deus exaltado, diferente de tudo e de todos. Determinadas passagens bíblicas nos falam que Deus está presente em todos os lugares. Vejamos, primeiramente, o texto de Jeremias, capítulo 23, do verso 23 ao 24, nos diz assim: acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz a palavra. Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Veja que vai dizer, olha, será que eu sou só Deus de perto e não de longe? Né? Será que alguém pode se esconder de mim em algum esconderijo? De modo que eu procure e não consiga ver, não consiga achar? Será que eu não encho os céus e a terra? Veja que nessa passagem, Deus aqui ele vai repreender os profetas que pensavam que suas palavras e seus pensamentos estavam, de certa maneira, escondidos e ocultos diante do Senhor. E o texto vai dizer, olha, eu sou o Deus de perto e também sou o Deus de longe. Eu estou presente em todos os lugares. O meu ser, enche os céus. O meu ser enche a terra. Veja que Deus está presente em todos os lugares. Todos os lugares, sem exceção, Deus se faz presente. Ele vai dizer que eu encho os céus e encho a terra, diz o Senhor. Ainda podemos destacar no nosso estudo o famoso Salmo 139, do verso 7 ao verso 10, que vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Diz o salmista. Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detei nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Veja que o salmista fala com muita propriedade que é impossível fugir da presença de Deus, porque Ele está em todos os lugares. É impossível para alguém estar em um lugar em que Deus não esteja. Sabe por quê? Porque esse lugar não existe.
Deus está presente em todos os lugares. Veja que ele vai dizer, olha, se eu subir nos céus, né? Se eu subo aos céus, ele vai dizer, lá estás. Ele vai dizer, se eu descer ao mais profundo do abismo, não é qualquer abismo que o salmista está dizendo. Ele está falando, se eu for no mais profundo do abismo, lá também estás. E ele diz, se eu for no lugar em que a claridade vem antes do nascer do sol, né? Quando ele diz, se tomo as asas da alvorada e me detenho lá nos confins dos mares, né? Lá onde o mar faz limite, numa perspectiva humana, ele vai dizer, lá também estás. Se eu for para a extremidade dos mares, Deus também estará lá. Deus está presente em todos os lugares. Quer seja nos céus, quer seja no abismo mais profundo, quer seja lá onde a luz do sol começa a nascer, quer seja no limite dos mares, diz o salmista, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Porque o salmista reconhece o atributo da onipresença de Deus, que Deus se faz presente em todos os lugares. Veja, irmãos, que impressionante saber disso. Que Deus está presente aqui, sim, tão certo como o ar que eu respiro. Mas Deus está presente aí também, onde você está nesse momento. Porque Ele enche os céus e Ele enche a terra. Deus está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Ainda quero destacar, nesse estudo, que Deus está presente, como nós já vimos, em todos os lugares, ao mesmo tempo e agora de maneira completa. Olha que interessante. Ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo e de maneira completa. Irmãos, veja o quão interessante, quão profundo é esse conhecimento. Por isso, eu peço a sua atenção. Veja que para estar presente em todos os lugares, para estar presente ao mesmo tempo, Deus não precisa se dividir. Deus não precisa correr como quem vai de um lado, como quem vai para o outro lado, na correria, não. Porque Ele consegue estar de maneira completa em todos os lugares e ao mesmo tempo. Preste atenção. A presença de Deus, ela não é como o ar. Não é como o ar, por exemplo, que pode ocorrer em vários lugares e às vezes tem mais ar em um lugar, às vezes tem menos ar em um lugar. Existem situações que acontece o vácuo, né, em que o ar não está presente e nem todo o ar do mundo está concentrado em um único lugar. Então, a presença de Deus ela não é comparada ao ar. Onde você está, existe ar. Onde eu estou, existe ar. Mas o ar está distribuído, o ar está dividido. De maneira que nem todo o ar do mundo está aqui comigo. Nem todo o ar do mundo está aí com você. Mas não é assim com Deus. Sabe por quê? Porque Ele simplesmente está em todos os lugares. Ele está ao mesmo tempo e de maneira completa. Deus está aqui comigo completamente no seu ser. E Ele está aí com você completamente. Não existe uma parte de Deus comigo e uma parte de Deus com você e uma parte de Deus em outro país, em outro estado. Não. Ele se faz presente em todos os lugares, ao mesmo tempo e de maneira completa no seu ser. A isso chamamos na teologia da imensidade de Deus, da imensidão do tamanho de Deus, do Deus a quem nós servimos. Veja que Deus é um outro ser, é uma outra categoria que muitas vezes nos foge à compreensão completa de quem Ele é. Mas nós louvamos ao Senhor porque Ele se propôs a mostrar um pouco mais as suas características no conteúdo das Escrituras. E esse é o Deus onipresente a quem servimos. Então, podemos agora avançar.
para o terceiro ponto do nosso estudo. E nós estamos tratando agora aqui de maneira acumulada. Espero que vocês estejam percebendo. Vamos ver agora então que Deus ele está presente em todos os lugares, como já falamos. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e também de maneira completa. Nós já vimos isso. Agora iremos ver que ele age de modos diversos em lugares diferentes. Olha, irmãos, que precioso. Ele age de modo diverso em lugares diferentes. Muitas pessoas, elas se admiram com a definição da onipresença de Deus. Em alguns casos, para o bem, em outros casos, as pessoas ficam admiradas, mas no sentido de estarem assustadas, né, com essa questão da onipresença. Sabe por quê? Porque Deus está sempre presente. Porque Deus tudo vê. Porque Deus tudo conhece. Se ele está presente em todos os lugares, logo ele é perfeito conhecedor de todas as coisas. Deus está sempre comigo. Ele está onde eu estou. Então ele está vendo o que você está fazendo. Ele sabe o que você faz. Não adianta esconder. Não existe um lugar que você possa ir que Deus não vai te ver, que Deus não vai saber o que você está fazendo, que Deus não vai saber o que você está assistindo, o que você está falando e com quem você está. Porque Deus está sempre presente. Se Deus, as pessoas perguntam, se Deus estava comigo, então por que ele permitiu que isso acontecesse? Não é mesmo? Às vezes um acidente, às vezes uma doença, algo que acontece inesperadamente. As pessoas dizem, olha, mas se Deus estava comigo, por que isso aconteceu? Porque Deus age de modo diversos em lugares diferentes. As pessoas dizem, olha, se Deus está em todos os lugares, será que Deus está no inferno? Será? O que você responderia? Deus está em todos os lugares, mas será que ele está no inferno também? Há pessoas que ficam em dúvidas ao responder essa pergunta, porque o inferno é entendido como o lugar da ausência de Deus. Mas nós vimos que uma das características desse atributo da onipresença é que ele está presente em todos os lugares. Não existe um lugar sequer em que Deus não se faça presente. Então, nós podemos explicar essas e outras questões compreendendo esse ponto que estamos tratando. Que embora Deus esteja presente em todos os lugares, ao mesmo tempo, ele age de modo diverso em situações diferentes. Como Deus age de modo diverso em situações diferentes? Fica a pergunta. Podemos citar então pelo menos 3 exemplos. Deus está presente sempre, em todos os lugares ao mesmo tempo. Porém, ele está presente para agir de maneira diferente, dependendo da situação. Um exemplo, Deus pode estar presente para punir, para agir com a sua justa ira. Isso é algo que a Bíblia nos ensina, embora seja pouco falado. Uma passagem do profeta menor Amós retrata de maneira muito vívida e muito real a presença de Deus para punir. Vamos ler então o texto de Amós, capítulo 9, verso 2 a 4, que diz assim: ainda que desça ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Veja que aqui Deus está destacando a sua onipresença no sentido de punir. Deus está presente aqui para punir. E ele diz, olha,
Se eles forem para o mais profundo abismo, a minha mão vai tirar eles. Se eles forem lá para o céu, eu vou arrancar eles lá de cima, né? Se eles forem para o monte, eu vou buscar eles, vou tirar. Ainda que eles se escondam no cativeiro do inimigo, de lá eu os tiro, porque eu estou presente sempre, diz aqui a palavra de Deus através do profeta Amós. Então, uma das maneiras de Deus agir por meio da sua onipresença é agindo para punir. Ainda uma outra maneira que Deus age através da sua presença é que ele pode estar presente para abençoar. E sem dúvida alguma, a maioria dos textos em que vai falar sobre a presença de Deus, da palavra de Deus, vai falar de que Deus está presente para abençoar. A maioria das vezes que a Bíblia cita a presença de Deus é nesse sentido, para trazer bênção. Vejamos alguns textos nesse sentido. 2 Coríntios 3,17 diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito de Deus, ali existe a bênção da verdadeira liberdade. Ainda podemos citar Romanos 8, de 9 a 10, que diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Veja que ele vai dizer, olha, se Cristo está em vocês, né, se existe a presença do Filho de Deus em vocês, de fato vocês têm vida, porque o Espírito é vida por causa da justiça. Ainda posso citar o conhecido texto de João 14, 23, que vai dizer, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Veja que ele vai dizer, olha, se alguém me ama, esse alguém vai guardar as minhas palavras, né? E a minha presença estará com ele. Eu e o Pai faremos nele morada, no sentido de que a presença de Deus aqui, ela é usada para manifestar a bênção de Deus. E de maneira semelhante também, porém ao contrário, a maioria das vezes em que a Bíblia vai citar que Deus está longe, geralmente ela quer dizer que ele não está presente para abençoar. Como quando diz que ele está presente de respeito a bênçãos, também quando diz que ele está longe, quando ele não se faz presente, quer dizer que ele não está presente para abençoar. E não significa que ele não esteja presente ali, mas é no sentido da bênção. Vamos citar aqui, então, Isaías 59, verso 2. Também um texto muito conhecido, que vai dizer, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja que o texto vai dizer, olha, é a iniquidade de vocês que faz separação entre vocês e o vosso Deus. São os pecados que afastam vocês de Deus, no sentido de que a presença de Deus não está mais com vocês. No sentido de que Deus não está mais presente para abençoar. E não que Deus não esteja presente literalmente, porque Ele está presente em todos os lugares, ao mesmo tempo e de maneira completa. Ainda posso citar como exemplo Provérbios 15, 29, que diz, o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração do justo. Veja que está dizendo que o Senhor está longe dos perversos, né? No sentido de que ele não está presente para abençoar. É esse o sentido. Por isso, falamos aqui que Deus ele age de modo diferente em ocasiões diversas. Então, nós falamos que Deus está presente para punir e falamos que Deus está presente também para abençoar. E também, uma outra maneira de Deus agir pela sua presença, né,
é que ele está presente para sustentar. Sustentar. Em outras vezes, Deus está presente aqui não para punir nem para abençoar, mas simplesmente para sustentar. Ou seja, para manter algo funcionando do modo como ele quer, do modo como ele criou, do modo como ele deseja que isso funcione. Nesse sentido, então, podemos dizer que a natureza divina de Cristo está presente em todos os lugares. Veja comigo alguns textos do Novo Testamento. Colossenses 1:17, que diz: Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Olha que interessante. Todas as coisas são mantidas por Cristo. Tudo existe em Cristo. Nele existe todas as coisas e nada existe fora de Cristo. Nada existe à parte de Cristo. Então, nesse sentido, podemos dizer que a natureza divina de Cristo está presente em todas as coisas, em todas as pessoas, sustentando, mantendo a continuidade da existência da criação. Deus está presente para sustentar. Posso citar ainda o texto de Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3, que vai falar algo muito semelhante. Diz: Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Até aí. Veja que vai dizer que nos tempos antigos, outrora, Deus nos falou de muitas vezes, de várias maneiras, aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias, nesse período que vivemos, o período da nova aliança, com a vinda de Cristo, ele nos fala por meio do Filho. E vai dizer que pelo qual Deus fez todo o universo. Deus fez todo o universo através do Filho. E vai dizer que o Filho é a expressão exata do ser de Deus. De maneira que se você quiser ver Deus, você olha para Cristo. Porque Deus é Espírito e Cristo é o Deus encarnado. De maneira que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus está presente em todas as coisas para sustentar todas as coisas. Veja que aqui a expressão exata do ser de Deus é Jesus. Veja que é Ele quem vai sustentar todas as coisas. É Ele que vai manter todas as coisas funcionando pela palavra do seu poder. Meus irmãos, a criação de Deus não é como um boneco de corda que Deus deu corda e soltou e ela vai andando sozinha, não. Tudo que Deus criou foi por meio de Cristo. E tudo que existe é porque Deus continua sustentando por meio da sua onipresença. Ele está presente em todas as coisas, mantendo a continuidade da existência. Então, cito alguns exemplos para os irmãos. A lei da gravidade, ela existe por quê? Porque Deus a criou e porque Deus a mantém. Porque existem os ciclos naturais da vida na biologia. É Deus quem criou e é Deus quem sustenta. As distâncias apropriadas entre os planetas, entre os satélites naturais, entre as estrelas, né? Tudo isso foi Deus quem criou e é Ele quem sustenta. O ecossistema da natureza, as diversidades, né? O equilíbrio, tanto da fauna como da flora, isso não é um acaso. Isso não é coincidência, é criação do nosso Deus. E se isso existe ainda, é porque Ele mantém, Ele está presente para sustentar. Tudo que existe, absolutamente
tudo o que conhecemos só existe e só continua a existir porque é Deus quem sustenta, é porque é Deus quem está presente. E assim ele garante a continuidade e o funcionamento de toda a sua criação. Irmãos, por isso Deus deve ser louvado. Porque não existe ninguém que se compare com ele. Porque somente ele é onipresente. Em resumo, então, nós podemos afirmar que Deus está presente. Deus está presente em cada canto do espaço. Ele está presente em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e de maneira completa. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, de maneira completa e age de modo diverso em locais diferentes. Irmãos, esse é o Deus onipresente, a quem nós temos o privilégio, a alegria de ser seu filho, filhos de Deus, sendo cuidados e guardados por Ele. Eu quero dizer que Ele está aqui comigo. Eu quero dizer com toda certeza que Ele está aí com você. Ele está agindo de maneira diferente em nossas vidas. Ele está sustentando a criação pelo poder da sua palavra. Este é o verdadeiro Deus. Este é o Deus eu sou que se apresentou a Moisés. Este é o Deus onipresente. Esse é o Deus que o apóstolo Paulo disse que é único. Por isso deve ser adorado como tal. O Deus onipresente. Finalizando esse estudo, eu quero fazer algumas implicações para nós. O que significa, então, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, do dia a dia, o que significa o fato de Deus ser onipresente? Significa que Ele sempre está presente conosco de maneira completa nas nossas lutas. Deus está presente, não somente uma parte dele, mas de maneira completa. Ele está conosco nas dificuldades que enfrentamos. Ele está conosco de maneira completa e total diante dessa situação difícil que estamos vivendo. Deus é onipresente. Ele está com você. Nós não estamos desassistidos. Nós não estamos desamparados. Porque existe um Deus perfeito, onipresente, que está totalmente comigo e totalmente com você. É isso que a palavra de Deus nos garante. E nós temos muito mais confiança para enfrentar a dificuldade, porque Deus está totalmente com você, totalmente comigo. Ele é onipresente. Ainda podemos ter como implicação que não há como esconder nada de Deus. Não há. Há pessoas que escondem o pecado do cônjuge, há pessoas que escondem o pecado dos irmãos da igreja, dos familiares, escondem o pecado de um presbítero, de um pastor, de um diácono, mas de Deus não dá para esconder, porque Ele está presente, porque os seus olhos estão em todos os lugares, porque Ele vê o que nós fazemos em secreto. Quando ninguém mais pode ver, Ele vê. Quando você acha que está sozinho, você não está só, porque Deus está presente com você. Então, não adianta tentar esconder algo de Deus. Não adianta tentar fugir de Deus. Não adianta tentar ir para um lugar em que Deus não te ache, porque não existe esse lugar. Deus tudo sabe, porque Ele está presente em todos os lugares. Não dá para esconder nada de Deus. E, por último, a última implicação, quero dizer que Deus está presente para sustentar nossas vidas. Tenho falado para os irmãos que nós não acreditamos, como cristãos, não acreditamos em sorte. Nós não cremos no azar,
porque esses conceitos não são bíblicos. Sorte e azar não existe. O que existe é a perfeita providência do Deus onipresente. Ele está presente. É Deus quem está presente em nossas vidas, tanto para punir, tanto como para nos abençoar, tanto quanto para sustentar as nossas vidas. Então você precisa lembrar disso, que Ele está presente e que Ele sustenta a sua vida. Nada, absolutamente nada há de acontecer comigo, com você, sem que haja a permissão de Deus, sem que haja o consentimento de Deus, sem que haja o próprio Deus agindo por meio de seus decretos, por meio da sua vontade, porque é Ele quem sustenta, é Ele quem mantém a continuidade da nossa existência. Meus irmãos, nós temos que louvar a esse Deus, porque Ele é tremendo, porque Ele é um ser totalmente outro, porque Ele é onipresente. Temos que louvar a Deus porque Ele está presente em todos os lugares. Temos que louvar a Deus porque Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E também porque Ele age de maneira diferente em situações diversas. Quer seja para punir, quer seja para abençoar, quer seja para sustentar. É um grande privilégio ser filho desse Deus. É um grande privilégio poder ter uma aliança com esse Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Não tema, não tenha medo, confie em Deus. Ele está presente, Ele está contigo, Ele tudo sabe e Ele está sempre presente conosco. Que Deus abençoe a você e que você medite nessa palavra e que a sua fé seja alimentada, que você tenha esperança nos cuidados desse Deus onipresente, mesmo diante de momentos difíceis como esses que estamos passando. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.